Havia semanas em que ela ia 2 vezes ao cemitério de Lisboa para reler as mensagens sobre as lápides de seus entes queridos, desfeita em lágrimas, chamando por eles, como se nada pudesse consolá-la. Deixava-se ficar observando o cenário deprimente das lajes com os restos mortais de tantas pessoas que a precederam na jornada do espaço, mas sem se conscientizar de que havia vida além da morte. Lamentava os corpos apodrecidos apenas e questionava-se, como se nunca tivesse tomado uma única lição do Evangelho de Jesus, por que Deus fizera isso com ela. Depois das idas infrutíferas ao cemitério e da constatação irremediável de que seu marido e filha não mais voltariam para casa, a jovem viúva se fechou em seu luto e se tornou ainda mais descrente, pois as sendas da fé, por onde o pai amorosamente tentava guiá-la, eram para Leila caminhos espinhosos e cheios de amargura. A lei de ação e reação a levava a crer que sofreria todo o mal que causara aos próprios familiares, e essas suspeitas a levavam a repudiar aquela lógica evidente, por isso passara a viver temerosa e ainda mais arredia às lições do pai. Em vão ele tentava convencê-la de que ela poderia compensar o mal, promovendo o bem, se ela se dedicasse ao trabalho abnegado e à disciplina de si mesma, mas a consciência culpada não a deixava entender essa compensação. Assim, vagava pelo próprio palácio, atormentada pelo passado, confusa e arredia, vendo o único consolo nos braços do pai. Num desses dias de luto, Leila se lembrou da Quinta de Vilares, onde fora tão feliz ao lado do marido. Aquela casa afastada das movimentações sociais era a única que Roberto chamava de lar e ela, agora, não tinha forças morais para lá retornar. Talvez um dia conseguisse reunir esforços suficientes para voltar lá e relembrar os momentos felizes que desfrutara, quando lá vivera na volta das núpcias. Por enquanto, preferia evitar a Quinta de Vilares, assim como evitava o encontro com a própria mãe, pois suas dores pareciam uma chaga aberta que sangraria ao menor contato. Leila era médium e não conhecia a si mesma, antes se assustava com os fenômenos ocorridos com ela, na maioria das vezes durante o sono, mas algumas em pleno dia. Durante este conturbado período que viveu na casa paterna, consternada e triste, sofrendo a ausência do marido e da filha como consequência de seus desvarios, passou a vivenciar experiências mediúnicas às quais não relatava ao pai por medo de que ele a chamasse ao trabalho. Tratava-se da clarividência e pressentimento do futuro. Apesar de meus esforços em demovê-la das ideias pessimistas e da falta de um objetivo em sua vida, a filha de Charles insistia em se considerar a pior das mulheres, merecedora de castigos por sua conduta leviana e inconsequente. Os atos irresponsáveis a que se atirara, provocando a morte do marido e da filha, somados ao carinho devotado de seu pai, apesar de suas atitudes, provocavam nela incômoda mancha escura perispiritual gerada pelo remorso. Essa marca atraía outros espíritos que se identificavam com este sentimento. Eram os algozes do espaço, que esperam pacientemente o melhor momento para sua aproximação. A vigilância incansável enviava verdadeiras barreiras fluídicas para a casa de Dom Ramiro, desde que ele começou a fazer a oração no próprio lar. Mas as teias magnéticas foram rasgadas por Leila quando ela permaneceu com as impressões de arrependimento e mágoa, remorso e dor por muito tempo. Luiz de Guzmán enviava o beneplácito celeste para a edificação dessa proteção, mas Leila a desprezava com sua postura, seus pensamentos e sua emoção desequilibrada. Se ela aceitasse as sugestões de Dom Carlos de sair e usar os próprios recursos em benefício dos necessitados, ainda que o fizesse movida pelo remorso que sentia, teria revertido o quadro íntimo, superando aqueles meses deprimentes, mas como vivia sem perspectivas ou objetivos de sair do abismo em que se lançara, abria as portas psíquicas para que se instalasse a obsessão. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 8. Agravantes. Já pensaste porventura, minha filha, o que foi a dor que me pungiu o coração ao constatar que tu, a quem eu amava acima dos afetos de família,
Preferiste a morte a sofrer tuas próprias desventuras, resignada, ao pé de mim, amparando-se na minha ternura. Charles em Recordações da Mediunidade. Em existências futuras, porém, certamente encontraria Andréa de Guzmán, a quem devia uma reparação. Que reparação seria essa? Só Deus o sabe. De qualquer forma, Andréa e Marcos não estavam separados para sempre. Eles se cruzariam, necessariamente, em caminhos de etapas vindouras. O drama da Bretanha. Como são tristes os dramas que se desenrolam no íntimo dos seres humanos ignorantes das leis de Deus, porque não são capazes de crer, de se deixar tocar pela fé, de se entusiasmar pelo crescimento moral. As mesmas aberturas psíquicas que as tristezas e decepções são capazes de engendrar, também os são os arrependimentos e as mágoas. Dotados com a visão espiritual que consegue também distinguir os complicados elos que compõem os corpos do homem encarnado, nós, os espíritos, deciframos o teor dos pensamentos de um homem, só por olhar as formas, os coloridos que se refletem em torno dele, por suas elaborações psíquicas. Sabemos, se tivermos a visão acostumada, os matizes que distinguem os pensamentos e sentimentos que estão no íntimo de cada um como se fossem livros abertos. Tomados na proporção espiritual, esses mesmos pensamentos ressentidos do passado criam sombras e formas horríveis, que sinalizam por sua vez, as afinidades e atraem qual se fossem ímãs, o que for similar. Assim, espíritos infelizes que vagam pela terra, somados aos desafetos e cobradores que só esperam que suas energias sejam compatíveis para agir, entram em contato por esse chamamento do campo astral, qual se fora saboroso odor de comida ao faminto. Miguel Garcia era desafeto da família Guzmán, apesar de ter sido irmão colasso da Condessa Constância e muito se enternecer por ela, porém, já adultos, Constância o desprezava como homem e isso muito o magoava. Sofreu o desprezo também de Dom Carlos depois de ter expulsado sua protegida Nina, que não era outra senão a própria Leila em encarnação expiatória, do palácio de Montalbán, enquanto o amo não estava. Quando Dom Ramiro soube do ocorrido, expulsou-o por sua vez gerando no antigo criado muita revolta e ódio. Após a desencarnação, Miguel Garcia vagou às escuras, entre viciações e rebeldias. Ignorante da lei de Deus, continuou vagando até que se lembrou da família Guzmán e buscou vingança. Como Dom Carlos era vigilante e orava todos os dias, o espírito mau não achou acesso em seu coração, mas, ultimamente, atraído pelas baixas vibrações de sofrimento que pairavam ao redor de Leila, tinha reconhecido Nina, a bailadeira de outrora, recebendo toda a regalia e atenção do fidalgo. Em sua visão limitada, reconhecia apenas a mendiga tísica, sem saber que Leila renascera naquele lar, amparada pela misericórdia divina. Eu via, mas ele não me distinguia, tão longe estava em sua angústia e miséria, querendo vingar-se daquela, que em seu entender limitado, ainda desfrutava das facilidades da vida no palácio sem o merecer, pois em seu ver era Nina, a plebeia e doente, merecendo viver longe dali, nos locais mais pobres da cidade, de onde não deveria ter saído. Tentávamos em vão retirar os véus da ilusão que Miguel criara sobre si mesmo, mas não conseguíamos muito sucesso porque ele sentia muito ódio pela família de Guzmán. Por outro lado, Leila não conseguia crer, não tinha fé, não sabia orar, por mais elevadas e amorosas fossem as lições que Dom Carlos tentava deixar. Naqueles momentos de dor, sabia apenas lamentar em nome do que se arrependia, chamando pelos mortos queridos. Para o agravo de sua situação, vale lembrar que a mediunidade era conquista de seu espírito havia centenas de anos, pois Ruth e Carolina conversava com a defunta Otília, que a obsidiava. Berthe de Sourmeville sofria o assédio de Henri, que se suicidara por ela e André era dócil a meus conselhos, na vingança empedernida que empreendi. A jovem viúva a chamava pelo marido, nos aposentos onde vivera momentos inesquecíveis de amor, chamava pela filha nos salões e corredores do palácio de Guzmán.
Nunca mais tocar o melancólico piano, não saía, não fosse ao cemitério e, apesar dos apelos do pai amoroso, ela enlouquecia lentamente pelas influências que atraía. A despeito da edificação do evangelho diário, o qual Dom Carlos impunha ao ambiente, quer em presença de Leila ou não, os pensamentos confusos e repletos de remorsos da viúva iam se emaranhando nos dois planos, pois Roberto, que despertava nos leitos confortáveis a que tinha direito, se inquietava, querendo atender aos apelos lamentosos da esposa, fazendo-se confuso após a morte. Apesar de ter ficado deprimido, contraindo de suas próprias pesquisas o mal que vitimou seu corpo, ele apresentava carta de serviço no bem, cuidando dos doentes e isso atenuava sua falta. Em comparação com Miguel Garcia, Roberto estava muito melhor em vibrações e consciência de si mesmo. Somente em relação a Leila, confundia o tempo em que viveram juntos com os sentimentos de abandono e traição que sofrera, querendo a todo custo revê-la, tocá-la, falar-lhe, como se pudesse cobrar suas ações, como se marido ainda fosse. Dom Carlos, que era alma dedicada e estudiosa, há muito tempo sentia em si mesmo as manifestações da mediunidade de clarividência e distinguia em suas reuniões o vulto negro que se apossara de Leila, depois de seu regresso ao palácio. Orava, então, por ele, sabendo tratar-se de Miguel Garcia, sinceramente pedindo perdão, pois se sabia devedor para com ele e sua mãe Rosária, quando não conseguira ter a piedade que o cristianismo impunha. Miguel Garcia era capaz de perceber as vibrações da prece em seu nome e do perdão que era pedido, mas não seria ainda capaz de perdoar, por isso seguia atrapalhando Leila, como fiz em tempos remotos de obscuridade de sentimentos. Num dia, em que me dispunha à vigília diária, fazendo volitação de amparo e reportagem sobre o estado da querida filha, eu a vi deitada, onde mandara estender a espreguiçadeira para contemplar por algum tempo o retrato pintado de seu esposo falecido. Tanta era a saudade que tomava o seu coração. Penetrei facilmente seus pensamentos, onde a figura do marido relembrado, ainda nas reservas do jovem enamorado, fazia uma de suas primeiras declarações de amor. Dizia ela com ternura: vossa beleza atordoa-me. Vosso cabelo com este suave brilho avermelhado é diferente de tudo que conheço e vossos olhos, vossos olhos, senhorita, o que não daria para tê-los sempre presos aos meus, em casta admiração. Seria tão feliz se vossas habilidosas mãos pudessem constar entre as minhas para que eu as acariciasse. Ao que ela respondia, acanhada, mas cheia de si, baixando os olhos de lisonja: são exageros vossos, senhor Visconde, mas ponho meus talentos a vosso serviço, uma vez que somos noivos e em breve seremos esposos. Tende paciência, esperai, ela dizia, em suas lembranças, por mera formalidade, já que sua intenção era a mesma do noivo. Como queria adiantar o relógio para tomar-vos em meus braços agora mesmo. Perdoai se vos assusto com minha impetuosidade. Enquanto o jovem polido tomava todos os cuidados para com a donzela prometida, ela, que não se assustara, procurava meios de atendê-lo e pensava onde poderia conceder um beijo num momento em que estivessem a sós, sob as escadarias, à saída da porta, dentro da carruagem. Os pensamentos se cortaram e foram ter sequência em outro dia, onde os dois passeavam pelos parques da imensa propriedade de Guzmán, sozinhos, também nos tempos do noivado, porém às vésperas do casamento. As mãos entrelaçadas e o sorriso nos lábios caracterizavam o estado de felicidade que os acompanhava. Minha querida Leila, agora que estamos a sós, permita-as que nos tratemos pelo nome de batismo. É bom que se quebrem um pouco essas barreiras da deferência entre nós. Estaremos unidos em pouco mais de um mês. Como queiras, senhor. Digo, Roberto. Lembro-me de outro dia, quando conversávamos e não tinhas paciência para esperar um momento em que estivéssemos sozinhos, ela o olhou com um sorriso nos lábios, mostrando a faceirice característica da juventude, como quem o convidava a beijá-la. Na verdade,
Eu queria a oportunidade para reafirmar o meu amor e saber o que tu sentes em relação a mim, querida. Dizendo isso, ele a tomou nos braços, apertando-lhe a cintura, impelido pelo amor que sentia, e continuou: Dize que tu me amas. Amo-te. Descobri este sentimento dentro do meu peito quando pensava em ti. Sei que é verdadeiro pelo muito que me sinto feliz junto a ti. Ele aproximou o rosto lentamente e os seus lábios se uniram naquele que foi o primeiro beijo apaixonado, sob o frondoso carvalho, enquanto ao longe, pássaros cantavam anunciando o final da manhã. Roberto entregava toda a sua alma naquele primeiro beijo e Leila aprendia a controlar a estranha aversão que sentia, às vezes, pelo namorado. A imagem mental de Leila era tão perfeita que eu podia ver os dois naquele dia em que foram felizes, desfrutando o amor nascente em seus corações como reflexo dos esposos que foram no passado. Assustado, percebi que o vulto de Roberto se aproximara, atraído por essas lembranças e se fazia presente, também enternecido pelo amor que sentia, mas como não se podiam tocar mais, ele se constrangia confuso no que estaria acontecendo a si mesmo, diante da mulher amada, podendo apenas vê-la chorar e ter lembranças de outros tempos em que foram felizes. Leila passou a cochilar levemente e desprendeu-se em emancipação, vivenciando a companhia do marido. Adentrei os sonhos da bela encarnada para socorrê-la e afastar Roberto em regresso às câmaras de repouso, separando-os para que não se atrapalhassem ainda mais nas teias do passado, sempre confundindo o presente. Ele, que era dócil e obediente, aquecia facilmente, deixando-se reconduzir ao sono reparador, e ela, assustada, criara a ilusão de que um justiceiro não permitia que ela se aproximasse de Roberto, nas impressões vagas de seu sonho. Roberto não estava bem, por isso não seria bom que os dois se encontrassem, ainda que em uma rápida visita. Os pensamentos de tristeza da senhora de Canalejas acabaram por confundi-lo ainda mais. As crises de Leila eram compensadas à noite, quando Dom Carlos regressava do hospital para confortá-la com suas leituras e orações. A casa ficava iluminada e a jovem viúva se esquecia por algumas horas das horríveis circunstâncias que a envolviam, cedendo ao amor devotado daquele pai que a queria feliz apesar de tudo. Ela se rendia cordata aos cuidados dele, de pai e de médico. Dom Ramiro era a única pessoa capaz de vê-la como ela era realmente, com suas dores e mazelas, compreendendo e, acima de tudo, perdoando. Leila conhecia o coração bondoso de seu pai, prezava sua atenção para com os necessitados e tinha certeza de que ele a perdoava, por isso se sentia reconfortada ao lado dele. Mas quando ele ia ao hospital, ao trabalho inadiável pela manhã, ela se sentia muito só e voltava aos questionamentos íntimos, às cobranças e às mágoas. Acordava à tarde, meio perdida, e vagava pelo castelo, procurando distrair-se das tristezas em que vivia. Como as leituras recomendadas pelo pai não atraíam como passatempo, ela buscava, na biblioteca, alguns clássicos. Por essa época Helena Karenina se comoveu com o drama a ponto de se deixar influenciar pelas atitudes da personagem principal. Em sua vida ainda mais tediosa que antes e cheia de sofrimento pela lembrança da felicidade que tivera, a doce e linda artista, primorosa e altiva, quedara moralmente pelo abatimento e depressão. Num ato de revolta íntima, Leila desprezou as lições que recebera sobre o Evangelho de Jesus e se tornou, então, materialista, ou antes, sempre fora. Sua mente confusa passou a alimentar o suicídio como solução para seus problemas, inspirada na personagem famosa de Tolstói, que também abandonou a família por uma aventura amorosa e também sentiu muito remorso pelo que fez, arruinando-se psicologicamente até que se entregou ao suicídio. Leila ouvia os apelos do pai como um eco longínquo, mas muito pouco daquilo tocava seu coração, eram vazias para ela as ilibadas palavras dele, repetindo a mensagem sublime do Cristo. Atendia mais às sugestões da literatura que às suaves exortações evangélicas. Miguel Garcia inspirava agora e ela era muito dócil a seus conselhos, acatando-os como se fossem ideias próprias, porque não vigiava e rebelde,
não orava. Bastava uma palavra dele, do obsessor, para criar o cenário propício ao desespero da jovem filha de Dom Carlos. Miguel se divertia enviando ordens desconexas, sugerindo ações de revolta, soprando outras ideias que aumentassem as mágoas. As suas cenas preferidas, retiradas dos refolhos da memória da própria Leila, eram os bracinhos estendidos de Lelita e o olhar choroso que pedia: "Mamãe, não vá", mas Leila seguia resoluta, rumo ao desconhecido que foi capaz de promovê-la pianista renomada e a mãe negligente. O olhar treinado de um espírito, conforme expliquei, é capaz de adentrar os pensamentos dos encanados, sugerindo e moldando cenas, imagens, soluções mirabolantes e, no caso de Leila, essas imagens mentais eram aceitas e acalentadas em seu íntimo, confundindo ainda mais. A ideia do suicídio era formada entre as soluções viáveis, fáceis e rápidas para os problemas, como se esta porta falsa levasse a algum lugar que não fosse o sofrimento. É tempo de relembrarmos o Sr. Conde de Saint Patrice, o famoso Marcos de Villiers que roubou de Leila, outrora, o casamento prometido com seu primo amado Alexis de Guzmán, e agora tinha roubado sua honra e sua paz. Eu não conhecia bem nesta encarnação e guardávamos mais as lembranças do século XVII, quando ele havia desonrado, mas por amor a ela, quis casar-se e remediar o erro. Depois de sua morte, dedicou parte de sua fortuna aos pobres em nome de André e orou por ela porque a amava. Apesar de Marcus ser espírito considerado como de boa vontade, amava desesperadamente Leila, desde muitos séculos e tentava ser seu esposo ou amante a todo custo, apesar de ser sempre preterido. Ele sentia a forte impressão do passado, quando a tinha seduzido com apenas 16 anos, para forçá-la ao casamento e ela, pressionada, lhe escapara pelo suicídio. Este fato ficara lhe retido na alma, como erro irremediável e apesar das orações e de sua transformação para o Cristo, aquele sentimento de culpa o atormentava quando estava novamente diante dela. Queria fazer alguma coisa para remediar-se, queria provar a ela que poderia ter dado certo. Classificava o que sentia com o nome de amor, que se tornara doentio pela suspeita de que Leila lhe escaparia novamente. A dúvida e a paixão desequilibrada acabaram por ditar seu comportamento, agora egoísta, em relação a ela. Eu sabia, porém, que ele lhe devia uma reparação e essa reparação não seria outra senão o devido respeito. Devia vê-la prometida em casamento novamente, agora com Roberto, e conter-se. Marcus deveria ter calado o peito ardente diante da paixão que Leila despertava nele, mas ele era também muito jovem e impetuoso. Apesar da boa intenção, que era se casar com ela e dos reflexos de ter sido preterido, ele nutria um sentimento sincero. Leila não o recusara, apenas dissera não ser o momento propício e ele, apaixonado e imaturo, não percebeu que aquelas palavras poderiam ter sido proferidas por qualquer motivo outro que não fosse o amor. Leila não o amava, só não queria perder o admirador, ou criar outros problemas na família. Fiquei impossibilitado de seguir Leila quando ela fugiu, mas agora que retornara ao lar, seus pensamentos se voltavam para o passado. Eu podia perceber e distinguia o espírito Marcus, propondo aventuras, mas, desta vez em nome do orgulho de artista, que era sua desculpa para o egoísmo de tê-la junto a si. Também deixei de perceber o assédio de Marcus a ela, quando me ausentei da terra por alguns meses a pedido de Olivier de Guzmán, em trabalhos do meu próprio adiantamento moral. Talvez ele, Olivier, como espírito elevado que era, tenha percebido que eu sofreria se descobrisse o papel de Marcus na vida de minha nora do coração. Leila e Roberto desfrutavam a felicidade conjugal. Lelita completava 5 anos e tudo corria bem ou assim eu entendia. Naquele dia, porém, vi certas cenas vividas por Leila junto ao citado cavalheiro, pela tela mental daquela que nele pensava. Ele era bem moço, galante e presunçoso como todo jovem e atirava-se às aventuras em nome do talento que possuía,
já que sua fortuna de conde há muito tinha deixado sua família. Cercara Leila nos saraus, nas festas e até mesmo, como narrei, a confrontara certa vez na igreja, oferecendo seu amparo para a loucura de fugir e melhor expressar a arte musical. Seduzido pela beleza inocente da jovem condessa de Guzmán, era um aproveitador, que tivera antipatias por Roberto e desprezava Dom Carlos por ele ter permitido que sua musa se casasse tão jovem. Esses sentimentos confusos eram reflexos também de sua encarnação no século XVII, onde tivera desentendimentos com os dois parentes de Andréa. O talento de Leila, muito superior ao dele próprio, Marcus, somado à sua beleza, fizeram dela alvo de sua cobiça como homem e como artista. Queria tê-la a qualquer custo, e quando a soubera prometida em casamento tão cedo, onde suas chances de se aproximar se viam reduzidas, articulou um plano para seduzi-la, oferecendo a única coisa que ele sabia que ela não possuía: liberdade. Como nos séculos passados, ele a queria e reconhecia-se excluído de sua vida, não poderia permitir que isso acontecesse uma segunda vez, embora não se lembrasse disso. Aproximou-se naquele dia na igreja disposto a tudo, até mesmo raptá-la se ela se opusesse ao amor dele, mas como Leila se mostrou vítima da vontade do pai e concordou em ceder aos caprichos dele, quando disse: "Quem sabe nos encontramos no futuro, sobre outras condições." Encheu-se de esperanças que ela pudesse amá-lo e viesse a ele por livre escolha. Sem querer precipitar os acontecimentos, visto que Leila era muito nova ainda, não passava de uma criança, esperou. De tempos em tempos, após Lelita ter completado 5 anos, os dois passaram a trocar cartas sigilosas por meio de um esquema combinado com os criados da casa, ou em esconderijos pelos bosques do Palácio de Guzmán, perto do muro, ou mesmo na quinta de Vilares, se Leila lá estivesse. Assim, nessas correspondências, mais e mais Marcus ia escondendo seu caráter invejoso e revelando um amor aventureiro que realmente sentia. Ele a queria por amante e combinava 1000 maneiras de vê-la e tê-la nos braços, mas a jovem esposa, ciente de seu dever de mãe, sempre se esquivava dos assédios, embora não tivesse forças morais para encerrar com a correspondência, porque em seu ver necessitava da aventura de ter um artista apaixonado por ela. As cartas passaram a ser sua distração e sua esperança de aventura que extinguia seus dias de tédio. Marcus parecia enlouquecer de paixão, queria encontros, mas ela resistia, receosa da filha e do marido. Em pensamento entregava-se a ele, sonhava com ele, queria segui-lo e largar mesmo tudo o que tinha, numa busca desenfreada pelo diferente, pela liberdade, pela arte que exercia. Este desatino foi tomando forma em seu íntimo, crescendo e se avolumando com uma única esperança de acabar com a prisão em que vivia. Leila estava, por aqueles meses, completamente esquecida do amor e dos conselhos de seu pai, que a via diariamente, mas a jovem filha escondia do progenitor suas aspirações íntimas. Tristemente, afastava-me dela quando relembrava Marcus, pois aprendemos a respeitar suas escolhas por pior que fossem, mas me ressentia da traição em nome de meu filho do coração e não estava mais em posição de me abater por tal. Outros amigos iluminados pelas benesses celestes também não podiam se aproximar, pois a jovem esposa nunca orava, mantendo seu pensamento confuso. Luiz de Guzmán aconselhou-me suavemente a esperar a oportunidade para auxiliar, porque nada poderíamos fazer e a me afastar sempre que ela relembrasse suas aventuras. Fraquejei ainda uma vez, penetrando o pensamento de Leila, no intuito de procurar outros indícios que a levaram a fugir da vida que levava e revia a cena de sua partida, curioso que estava de suas razões e já desconfiando que sofrera alguma pressão da parte do conde de Villiers. Flagrei o momento em que ela adentrava a carruagem de aluguel, às portas de casa, com lencinho delicado aos olhos, fungando baixinho, enquanto remoía intimamente: "Não posso enlamear o nome tão justo e bom de meu marido, ou a honra de meu pai junto com meus desatinos. Acredito que as chantagens de Marcus se efetivarão se não seguir desta vez."
Agora entendo o preço dessa aventura, deixar minha filha, deixar meu lar. Oh! Irresponsável que fui nestes meses, por assinar aquelas cartas comprometedoras onde declarava meu amor, marcava encontros, sonhava aventuras. Fui mesmo tola por confiar no caráter mesquinho e egoísta deste homem, ao qual me vejo obrigada agora a me submeter. Não tenho opção, senão fugir sem justificativa. Perdoa-me, querido Roberto, perdoa-me, meu pai querido. Depois que passou para a carruagem de Marcus, rumo à estação de trem, descobriu que juntamente com a aventura, entregava sua felicidade nas mãos daquele aventureiro. Não creio ainda que vieste, senhora condessa. Dize que sonhou que deliro por ver-te tão linda e, o melhor, decidida a seguir-me, dando expressão ao teu imenso talento. Como podes ser tão dissimulado, Marcus? Estou aqui forçada pelas circunstâncias. Nunca revelaria aos meus familiares o romance que tivemos, como se precisasse comparecer a um tribunal de família que decidisse sobre meu destino. Agiste mal em coagir-me, não me sinto confortável e se vou contigo é para expressão da arte que amo e não pretendo me aliar ao teu lado só porque viajamos juntos. Eu sei que, neste momento, o conde de São Patrício se sentiu ultrajado pelas palavras de sua companheira de viagem e, querendo provar que amava ou que este amor louco o levara a coagi-la, atirou-se sobre Leila com a falta de jeito com que os imprevidentes agem e a tomou nos braços forçando-a aos seus carinhos. Não sabes de nada. Agora, serás minha mulher. A triste sequência de pensamentos se interrompeu até que ela voltou a pensar em outro diálogo, ressentida do passado cheio de desatinos. Chegou a se lembrar de quando descobrira outras revelações do homem que agora tinha direitos sobre ela, e reviu mentalmente quando ele entrava em aposentos muito simples, parecendo de uma pensão barata e a tomava nos braços com certa violência, dizendo: "Oh, talentosa Leila, meu amor, quero que todos saibam que és minha agora, que venci a petulância de teu esposo pelo talento de artista e ele, como médico frio e insensível, perdeu a ti que és pura sensibilidade. Vês como somos compatíveis. Ele é um miserável incapaz de fazer a própria esposa feliz. Merece a traição. Não sabe honrar-te em consideração ao teu talento, e, mais contido, completou. Tocaste muito bem esta noite, colhi elogios entre os músicos para ofertar-te, querida. Não precisas dar mostras disso a toda hora. Quando estamos diante da orquestra, Marcus, sinto-me tolhida, envergonhada. Não somos casados. Foi o que a fidalga respondeu. Leila o empurrou suavemente, para distanciar-se um pouco do aperto violento de que era vítima. Depois odiou mais por ele tripudiar sobre o seu marido como se fosse o vencedor e ela o troféu. Mas, pouco depois, passando a ouvir o que o maestro e os músicos disseram sobre a apresentação dela, inflou-se de orgulho e aceitou a adulação em nome do interesse daquele homem pelo qual era assediada. Diziam eles que tuas mãos de fada roubaram a cena, que és perfeita e que nós todos não fazemos mais que receber os méritos pelos teus talentos. Ela cedeu aos carinhos daquele que falava, por puro amor próprio, bajulada e enaltecida em seus talentos e suas virtudes, transformava-se, cedia e se deixava arrebatar pelas palavras, às vezes, sinceras, muitas outras, não. Dom Carlos tinha razão e conhecia muito bem a filha quando dissera que ela tinha a marca do orgulho em seu caráter e por isso sucumbira, constrangida de revelar a verdade ao marido e pedir-lhe perdão. Leila se sentia desgraçada, culpada e terrivelmente triste, mas nunca pediria perdão ou voltaria ao lar, porque seu orgulho a impedia. Em seu ver, pedir perdão a Roberto seria rebaixar-se, admitir que errara, reconhecer que atirara fora a própria felicidade em nome de uma aventura. Voltando ao momento presente, as lembranças se dissiparam porque Dom Carlos Ramiro chegava e a chamava para seu regaço, para o seu carinho. Leila se levantou do canapé,
Ajeitando os cabelos amassados pelo tempo que ficara deitada, enxugou 2 lágrimas que teimavam a escorrer e caminhou até a sala de estudos onde o pai a esperava. Como era costume, leram o Evangelho segundo o Espiritismo, e, quando a oração do lar se findou, Dom Carlos tinha 2 assuntos a não tratar com ela. A viagem que precisava empreender de volta a Madrid, para ver Constância que piorara, e ele queria ainda conversar com a filha sobre o Conde de São Patrice, saber o que ela pretendia ainda com ele. Os 2 conversaram, e seguimos o diálogo sempre repleto de lições grandiosas por parte de Dom Ramiro, que era espírito adiantado moralmente, havia alguns séculos. Começou o Sr. de Guzmán, ciente da fragilidade de Leila. Gostaria que viesses comigo, minha filha. Precisamos visitar tua mãe, que está novamente enferma. Estou organizando nossa partida para a próxima semana. Será bom que saias de Lisboa, que respires outros ares, e Madrid, como é lugar diferente, há de te fazer bem. Não posso ir, papai, exclamou a jovem viúva, fechando sobre si o manto negro de seu luto, e continuou. Não poderia enfrentar o olhar de reprovação que mamãe verterá sobre mim. Não estou pronta a encará-la. Por favor, não me obrigues a segui-lo até Madrid, pois meus desgostos me seguirão onde estiver. Não há paz por lá, como não há aqui. Mas não posso te deixar só. A paz está dentro de nós, como nos ensinou o Mestre que nos guia nas sendas da terra. Busca a paz em Cristo, Leila, e, depois de uma pausa, como se pensasse nas próprias palavras, continuou. Quisera que tua mãe não se tivesse retirado do nosso convívio, e sim, permanecesse conosco, mas agora que está enferma não pode voltar, nem sequer contei a ela sobre a morte de Lelita. Os 2 olharam ao mesmo tempo para o canto do gabinete de estudos, como se percebessem a movimentação em nosso plano. A Condessa Aloísia de Guzmán se fazia presente, inspirando o querido amigo, Dom Carlos, que não deixasse Leila sozinha naquele palácio. Como os 2 encarnados tinham certa sensibilidade mediúnica, sentiram ambos que as vibrações se elevavam e se enterneceram à lembrança do nome da menina que fora filha e neta. Por que não aproveitas para ir comigo ao hospital? Por que não te consagras à caridade? Esquecerias tuas dores, ainda que por algumas horas, querida. Pensas que eu consigo esquecer o sorriso de Lelita? Não, nunca esquecerei, mas auxilio a outras crianças em nome dela. Não estou pronta para isso, papai. Faz apenas 6 meses que regressei. Ela tentava expor o turbilhão de emoções que lhe passava pela cabeça, mas não conseguia expressar nem a metade do que sentia, e Dom Carlos, espírito bom e amoroso, não o podia adivinhar e nem poderia supor que houvesse dentro da filha a sombra do suicídio. Se ficas, então, minha filha, mandarei chamar teu novo noivo para te fazer companhia. Aliás, gostaria de saber o que pensas em fazer daqui a alguns meses quando o luto terminar. Casas-te de novo? Quero que tragas o senhor Conde de São Patrice para que eu o conheça de maneira devida como teu pretendente. O semblante de Dom Ramiro denunciava o desgosto naquelas palavras, mas não via outra solução para o problema em que Leila se atirara. Se ela decidira deixar a família em nome de uma aventura com um cavalheiro desconhecido, melhor seria conhecê-lo. Oh! 1000 vezes não, caro Charles. Não suportaria ver esse homem outra vez em minha vida. Ele que me influenciou e convenceu a deixar o meu lar, ele que me usou pelo meu talento para expor-me a esse vexame. Que me adulou em nome do orgulho de me ver uma pianista famosa. Não suportaria encará-lo novamente. A jovem viúva se levantou para passear pelo gabinete do pai. Parecia ainda uma vaga sombra do que fora, enquanto Luta deixava mais pálida e magra. Dom Carlos apiedou-se da filha e as boas vibrações de Aloísia de Guzmán transformaram aquele sentimento em energias dulcificadas em favor da enferma. Mas, querida Leila, se o desprezas tanto,
porque os seguiste. O pai se levantou também e foram olhar pelas vidraças os grossos pingos de chuva que começavam a cair, fazendo barulho no telhado e na janela. Lá fora as nuvens escuras revelavam a tempestade, deixando tudo mais lúgubre pela pouca luz. Leila continuou. Estava enganada, meu pai. Somente quando não tinha mais solução percebi que aquele louco não tinha fortuna e, talvez por isso, tenha querido minha companhia. Sabes que isso não importa, Leila, mas ele não disse que te amava, não fez juras de amor? Tu acreditaste. Por quê? Porque o seguiste neste desatino, minha filha. Sim, ele as fez em princípio e eu acreditei nas tolas revelações como se fossem verdadeiras. Deixei-me levar pela mentira até que percebi algumas declarações de que ele entendia meu marido frio e insensível à minha arte, o que não era verdade. Falou, depois, que não suportava a ideia de que o senhor me tivesse casado tão jovem, Charles. Ele tripudiava e mentia, enganou-me com aquelas palavras dulcíssimas sobre amor, mas no fundo nutria desafeto por ti, papai, e desprezava Roberto, por minha causa. Fui culpada em dar-lhe atenção, mas, a princípio, eu o fazia em nome da arte, depois no desejo de liberdade, queria ficar longe do amor de Roberto que me sufocava. Lelita exigia o meu tempo, por ela parei de praticar o piano e Marcus achava isso abominável. Ela enxugou mais uma vez as lágrimas que teimavam em descer, depois resolveu contar ao pai as razões de suas atitudes, como se tudo estivesse guardado dentro dela havia muito tempo. Tamborilando os dedos nas largas molduras da janela, como se fossem teclas de piano, sussurrou. Na verdade, Marcus foi vil quando me forçou a segui-lo ameaçando revelar a Roberto que éramos amantes, o que à época era mentira, mas ele estava de posse de algumas cartas minhas jurando amor. Fui ingênua e as assinei na certeza de que era amada e ele nunca se voltaria contra mim. Dom Ramiro estava estarrecido diante da trama que fizera Leila sucumbir. Silenciou, procurando orar por ela e por toda aquela mal resolvida situação. Pensava em como a filha fora ingênua em se deixar envolver em nome da arte e da liberdade, quando tinha assumido compromissos com o casamento. Se ela tivesse aberto seu coração a ele, seu pai, poderia ter dado conselhos, poderia ter procurado por Marcus e tomado satisfações em seu nome. Quem sabe a presença masculina não o faria desistir daquelas ideias confusas, que incluíam uma senhora casada. Poderia ter cobrado o respeito que ele devia à sua casa e ao seu nome. Depois de muito cismar, voltou a pensar no futuro, porque, infelizmente, sobre o passado, nada mais poderia ser feito. Ele olhou para a filha, sentada sobre a magnífica poltrona de balanço que mandara fazer para embalá-la quando pequena, e percebeu a amargura que envolvia. Admirando mais uma vez aquele rosto angélico que tanto amava, agora marcado pelas dores, relembrou o sorriso cativante e espontâneo que ela possuía e indagou a si mesmo se Leila voltaria a sorrir. Em breve, Dom Carlos regressaria a Madrid para estar com Constância que piorara. Em vão pedia para que a filha o acompanhasse na viagem, ao que sempre recebia negativa, por isso foi protelando a partida. Como poderia deixar Leila, se pressentia uma sombra junto dela? Se Constância chorava por se sentir desamparada, como não ficaria Leila sem ele? O pai, preocupado, concluiu pelas respostas de Leila que Marcus não era uma opção, se ela nunca mais queria vê-lo. Passou a meditar sobre a posição que precisava se resolver e orou com todas as forças de seu coração. Vi que Louise o amparava e sugeria o sono, para depois intuir-lhe que pedisse a Constância para vir a Portugal. Capítulo 9. O passado. Jamais me referi à minha mãe de então, isto é, da existência passada, o que leva à suposição de que eu teria sido mais afim com o pai. Recordações da mediunidade. Dom Ramiro de Montalbán teve um gesto brutal pela primeira vez em sua vida, gesto nada cristão, mas que revelava a própria época em que ele vivia e o qual ele, futuramente,
espiaria amargamente. Sublimação. Sombras sinistras cobriam o castelo de Montalban, como se um manto negro e espesso pudesse ter sido estendido, bloqueando a luz do sol de entrar pelas janelas. As vibrações caíram por influência dos pensamentos da Condessa de Guzmán, triste e chorosa dos acontecimentos relacionados à Leila e morte do genro. Desde que Dom Carlos se fora para Lisboa e a deixara sozinha, na companhia apenas de criados, seus dias eram de lamentos e dores, frustrações e mágoas em nome de sua filha, a quem criara com o maior desvelo, apesar de sua visão de educação divergir do que seu marido pensava. Ela se sentia assim porque julgava a fuga de Leila como a pior das humilhações. A condessa saía apenas para a missa, depois se recolhia aos seus aposentos onde passava o resto da semana, vez por outra recebia o padre para suas confissões, pois se sentia muito envergonhada socialmente. Esta saída se dava sob os rigores do luto fechado, o qual a época exigia. Nenhuma pessoa conhecida da região era capaz de levar-lhe o conforto de uma palavra amiga, ou de estender-lhe a mão. As poucas amigas se afastaram, quando souberam do escândalo. Constância, que já tinha saúde frágil e procurara se retirar para o castelo em Madrid, por reconhecer-se incapaz de continuar ao lado de Dom Ramiro pela incompatibilidade de pensamentos, assim, contraiu, junto com a solidão a que se impôs a mesma doença do espírito caracterizada como melancolia. Altiva de sua posição social, ciosa de sua religião e honrada em sua conduta como uma esposa, julgava a Leila muito abaixo moralmente em seu conceito. Lamentava que ela fosse capaz de abandonar o marido e a filha, fugindo para uma aventura em meio a pessoas de caráter duvidoso como eram os artistas, em sua opinião. Conhecia, porém, as tendências de Leila às quais tentara tolher desde que ela era uma menina. Constância repreendia seu temperamento impulsivo e infiel a Deus, sua rebeldia aos valores sociais que coubessem a uma senhora respeitável e sua propensão a inflar-se de orgulho, fosse por elogios à sua beleza, à fortuna de família, ou aos seus talentos de piano e canto. Cheia de remorsos por não ter sido mais enérgica com a filha, a senhora condessa remoía o passado dentro de si, lembrando cenas onde poderia ter dito ou feito isso ou aquilo, querendo exemplificar e corrigir as más tendências ainda em germem como tinha sido feito com ela própria por seus pais, em princípio, ou por sua dedicada ama Rosária de quem nunca se esquecia apesar de sua morte. Revivia os tempos de infância e a educação severa que recebera de alguns preceptores e da ama, já que seus pais haviam falecido quando ela era ainda adolescente. Misturava posturas recebidas com as cenas em que ela cabia educar Leila e vasculhava a consciência, procurando onde negligenciara, onde errara. Sim, porque se sentia culpada pela derrocada da família de Canalejas. O passado se faz presente em nós, quando mentalmente o revivemos. Atos e cenas em que atuamos repassados na lembrança evocam os mesmos sentimentos e posturas, a par de atrair também os desencarnados que participaram de uma forma ou de outra das mesmas situações. Se, quando encarnado, esquecemos por algum tempo nossas encarnações pregressas, logo que desencarnamos tudo toma forma novamente e nos busca nas cobranças da própria consciência. Rosária Maria do Espírito Santo, já desencarnada, mas ignorante das leis de Deus, permanecia ainda entre os homens, embora tivesse regressado a nosso plano havia 17 anos. Apesar de seus defeitos, este espírito era apegado à Condessa de Guzmán e por isso sentia-se no direito de viver no palácio de Montalban, para onde a senhora mandara certa feita, para tomar conta como governanta. Se não tinha por ela ódio e ressentimento, os tinha por seu marido Dom Carlos, e ao vê-la sofrer pela filha, aproximou-se interessado em ampará-la, mas sem condições de ajudar. Luísa de Guzmán, em vigilância constante sobre a família, pediu-me para conversar com Rosária e convencê-la a se afastar. A tarefa de vigilante não me dava créditos para que me aventurasse na posição de guardião, mas sob o amparo de outros amigos mais adiantados, podia auxiliar e, então segui,
Com o grupo de espíritos interessados apenas no bem, tentamos penetrar no íntimo daquela mãe desgostosa para mudar-lhe as vibrações e retirar dali Rosária, que, se não queria mal, não sabia como ajudar e atrapalhava ainda mais. Assim, nosso grupo encontrou Constância, em seus aposentos, chorosa e triste dos eventos familiares, cercada de luxo e fartura, mas por dentro cheia de miséria moral. As dores que a assaltavam eram as mesmas de toda mãe zelosa, mas em Constância tais dores tomavam caráter irrevogável porque ela não conseguia perdoar. A religião que professava, embora lhe desse o amparo da fé cega e pregasse os conselhos do mesmo Jesus, era impotente para ajudá-la, pois se limitava a explicações desta vida, sem se preocupar em revelar as outras encarnações do espírito. Rosária estava com ela e sofria junto. Adentramos os vastos salões ricamente ornados com reposteiros, quadros emoldurados a ouro, mobiliário de madeira polida com estofados de veludo e candelabros de bronze. Parte do castelo estava fechada e às escuras, devido ao luto. Outra pequena parte, onde Constância mantinha seus aposentos particulares, estava iluminada e aquecida e fomos encontrar ali os dois corações emaranhados nas mesmas dores nos dois planos da vida. Rosária não nos percebeu, imantada fluidicamente aquela que tinha sido sua filha do coração, nem a condessa nos distinguiu, quando adentramos o recinto em que se encontravam, espécie de antecâmara do quarto de dormir, ou saleta contígua aos aposentos particulares de uma dama. Diante de um santuário, onde constavam várias imagens veneradas pela dona daquele quarto, as duas choravam, orando com os lábios apenas, as orações que por hábito recitavam, esquecidas da grandiosidade daquelas palavras. Curioso daquele estado em que se encontravam, indaguei a nossa mentora, mentalmente, quais seriam os problemas da permanência de um espírito amado, mas sem esclarecimento, junto aos encarnados. Ela me esclareceu. As teias de amor entre os espíritos, encarnados ou não, são incorruptíveis e desafiam as distâncias entre os dois mundos. O amor, sentimento nobre e elevado, pode vir confundido pelo ciúme e a posse, a condescendência e o zelo, mas sempre irá distinguir dois seres envolvidos por esses zelos. Rosária ignora seu estado, ignora que seus sentimentos confusos podem estar atrapalhando Constância, mas quer ajudar e é dessa boa vontade que vamos nos valer para convencê-la a se afastar. A permanência dela, junto à outra, está acentuando os dissabores e mágoas, pois que um espírito ainda confuso de seu estado não traz consigo senão os sentimentos também equivocados. O estado de depressão a que Constância se entrega, atrair a Rosária que passou a repetir como eco os mesmos pensamentos de tristeza, agravando o caso, duplicando as dores. Como se alguém se sentasse ao nosso lado e, ao invés de nos consolar, chorasse junto, achando outras razões para nossas mágoas. A permanência ou não de um espírito amado junto dos encarnados vai depender do estado evolutivo do espírito. Se for esclarecido e adiantado moralmente poderá ficar e até ajudará, mas se não for, será preciso que seja afastado para não causar maiores problemas. A veneranda Aloísia de Guzmã pôs a destra sobre a fronte das duas, imantadas que estavam uma outra, para separá-las e orou fervorosamente, pedindo a misericórdia divina que concedesse uma intercessão naquele caso. Rosária passou a me perceber, como se seu pensamento se distanciasse agora do pensamento da condessa e ela fosse levada a refletir sobre seu próprio estado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Como Leila era vítima de Miguel Garcia, a mentora Aloísia queria atrair mãe e filho num só esforço, por isso a conversa com Rosária foi cuidadosa, mas breve. Eu, que me encontrava mais próximo às vibrações que emitia, me fiz visível a ela, enquanto o influxo sugestivo partia da veneranda auxiliando a abordagem. Comecei a elucidá-la, assim. Irmã, não vos compadeceis do estado da senhora Condessa Constância? Perguntei com cuidado, querendo inserir-me no contexto sem alarmá-la. Claro que sim,
Ela me foi querida e zelarei por ela agora nos momentos de dor. Mas, quem sois? Acaso sois parente? Quis saber a entidade, cheia de reverências servis. Venho da parte da senhorita Nina Vidigal, para falar-vos e, em nome dela, pedir-vos perdão. Ah, não tenho perdão para aquela que desgraçou minha senhora. Aquela traidora infame, que além de ser plebeia, se julgava no direito de desfrutar das regalias com o fidalgo doutor que morria de amores por ela. Nada tenho com ela, morreu há muitos anos, se quereis saber, não deixou conosco seus haveres, senhor. Se não tivesse morrido daquela doença eu a teria matado e enterrado nos arredores do castelo de Montalbán. Vendo que a entidade se mostrava confusa do presente, acreditando estar ainda nos tempos de Nina encanada, contemporizei. Muito tempo se passou depois desses acontecimentos que narrais. Nina renasceu, não a reconheceis? É Leila, a filha amada da senhora condessa por quem ela chora e junto dele está vosso filho Miguel, que, em nome da justiça, atormenta. Queria que viesses comigo, para conversar com ele, porque sei que vos atenderá. Apelando para o sentimento dela em relação à condessa que era sincero, pedi que intercedesse junto ao filho, mas sabia que com este argumento poderia atrair mais um espírito desequilibrado para junto de Leila. Agora entendo. Aquela Nina ainda é objeto das atenções de Dom Carlos e, por isso, minha Constância chora. Miguel é amigo e o que ele faz está bem feito. Não sairei daqui, minha senhora Constância necessita dos meus cuidados. Tentei mais uma vez, apelando para seus sentimentos maternos. Mas, Miguel que é vosso filho, neste momento, precisa muito de vosso auxílio. Posso ir vê-lo, se insistis, pois sinto saudades, mas breve voltarei para cá, porque a condessa muito precisa do meu auxílio. Neste momento Louise de Guzmán achou uma abertura psíquica no espírito ignorante que concordava em me seguir. Enquanto orava fervorosamente, consegui que Rosária adormecesse, pois sua ligação com Constância não era obsessiva e sim movida pela vontade de ajudar. A lembrança do filho Miguel foi suficiente para fazer com que ela quisesse vê-lo. O grupo que estava comigo levou Rosária dali, sem muito esforço. Esperávamos a oportunidade de oração no castelo de Guzmán para cuidarmos dela e, no mesmo ensejo, tentaríamos convencer Miguel a se afastar de Leila. No dia seguinte, após a noite em que receberá a presença da benfeitora Heloíse, Dom Carlos despertou com o coração enaltecido, repleto de emoções e lembranças dos conselhos e consolos a que se tinha submetido durante a noite. Acordara com a intuição de escrever a Constância, pedindo que ela viesse a Portugal, pois Leila necessitava de amparo e ele não poderia deixá-la sozinha por aqueles meses de luto. De fato, assim que se alimentou, correu ao gabinete, buscou a pena e o papel de carta para efetivar as ideias sugeridas pela mentora. Pedi a ele em sua carta que Constância viesse, mesmo que isso constituísse para ela algum esforço, porque ele não poderia se ausentar de Lisboa no momento em que a situação de Leila era difícil, achando-se ainda muito abalada. Depois deu detalhes clínicos do estado da filha, justificando sua postura. Por fim, orou em agradecimento ao que percebia ter sido uma sugestão dos seus amigos diletos. O dia transcorreu entre os afazeres no hospital e no orfanato, onde atendia as crianças necessitadas, algumas manhãs por semana. Entre as meninas, uma realmente lhe lembrava a neta querida, e ele, enternecido, cuidava de todas as crianças em nome daquele espírito que tivera breves anos junto à sua família. Depois que voltou para casa, recolheu-se ao gabinete de trabalho no final da tarde, em oração por seus mortos. Fervorosamente orou por 2/4 de hora, antes que os estudos do Evangelho se iniciassem. Naquele dia, porém, Dom Ramiro sabia por intuição de seu espírito sensível que haveria algum atendimento dedicado aos espíritos infelizes que rodeavam as vibrações de tristeza de Leila. Convidou previamente seu amigo,
o Visconde Carlos de Canalejas, para participar, ao que foi atendido com presteza. O Visconde ainda se encontrava em Lisboa, perfazendo os meses de luto que a situação requeria e dando apoio à família. Da posição de observador, via igualmente o campo magnético do palácio alterado por várias entidades para o atendimento que se faria e muitos espíritos chegaram para proteção e auxílio. Fui avisado por Maridino Mies, responsável pelo grupo que entrava, que Roberto não pudera participar porque ainda estava confuso sobre seu próprio estado e poderia atrapalhar Leila. Entre os que chegavam estava Felício, o antigo cocheiro de Dom Carlos, a quem não conhecia, mas percebi que ele tinha sido muito amigo da família Guzmán naquela encarnação. Ele me cumprimentou com deferência exagerada, como faria um serviçal a seu senhor, mas compreendi que sua posição no mundo espiritual era superior à minha, pois seu coração bom e fiel lhe concedia certa luz. Identificando facilmente nossas indagações interiores, esclareceu. E salve, amigo Arnold. Não poderia deixar de estar presente nesta tentativa de aliviar as dores de nossa amiga Nina, hoje chamada Leila. Dom Ramiro foi amo bondoso a quem devo fidelidade, então coloquei a serviço dele os méritos de espírito que possuo. Muitos outros espíritos aos quais ele ajudou também estarão presentes, porém a esses dois obsessores, tanto a Rosário quanto a Miguel, ele deve reparação, pois os expulsou a chicote do palácio de Montalbán, ao saber que foram servos infiéis. Fui testemunha da traição deles a mando da Condessa de Vilares e entendo que esta trama de interesses não terminará hoje. Oremos por Leila para que resista ao suicídio, pois Miguel lhe sugere essas impressões. Ele se aproximou de Dom Carlos Ramiro, que pareceu pressentir ouvi-lo, pois a figura do iluminado amigo entrou na tela mental do conde encarnado com nitidez e precisão. O entendimento mental foi instantâneo e a sintonia entre os dois permaneceu durante o resto da noite. Quando Dom Carlos de Canalejas chegou, Leila foi chamada no andar superior e veio participar do que ela pensava ser o estudo do Evangelho, como sempre. Diante do visitante, porém, assustou-se e tentou recuar, mas o pai a chamou com a mesma paciência com que lhe ensinava todas as noites e esclareceu que se tratava de outra reunião, mas que ele insistia que ela participasse. Entrou, então, a atormentada viúva, cabisbaixa e envergonhada diante do antigo sogro, e tomou assento junto ao pai. Miguel Garcia, que entrara com ela, ficara detido pela barreira de trabalhadores de nosso plano, pois era principalmente a ele que queríamos demover da ideia de ali permanecer. Dom Ramiro foi se certificar de que não fossem incomodados, enquanto isso o Visconde de Canalejas viu o constrangimento daquela que fora sua nora e, sinceramente sem guardar rancor, falou tranquilamente. Minha filha, Leila, procurava oportunidade de falar-vos após o enterro de Roberto e Lelita. Não vos sintais culpada pelo que sucedeu. Apenas Roberto se sensibilizou demais com a falta que sentia de vossa presença, por amar-vos muito. Como sois minha nora, desde que ele deixou o plano material, tenho tido vontade de adotar-vos por filha do coração. Contai comigo sempre, sou vosso amigo, como sou de vosso pai. Leila tomou aquela demonstração de compreensão e carinho com o pudor das amarguras que tinha trazido aquele coração paterno. 2 lágrimas verteram de seus olhos e ela não respondeu de imediato, apenas enxugou o rosto enquanto pensava. Depois que se controlou, respondeu numa voz baixíssima, parecendo um sussurro. Perdoai, Senhor, o que vos faço passar. Sei que vossa dor é tão grande quanto a minha. Ela se calou sem conseguir conter o pranto que agora caía abundantemente, embargando-lhe a voz. Meu grande consolo é a doutrina dos espíritos, Leila. Devotai-vos a ela e vereis como vosso coração se desanuviará. Não consigo, Senhor, meu coração está congelado no meu desespero. Nunca tive a fé que meu pai queria para mim e agora, que me vejo desgraçada, não consigo acreditar que haja espíritos capazes de me ajudar.
As sombras que vejo ao redor de mim são desvarios da minha mente saudosa e triste. O senhor de Canalê jazia a explicar em detalhes como a tristeza e o desespero poderiam atrair sentimentos semelhantes ao dos espíritos que também assim se sentem, mas Dom Ramiro regressou ao recinto. As orações tiveram início e Dom Carlos de Canalejas se dispôs mentalmente a receber os espíritos que ali estavam para os devidos esclarecimentos. Médium que era, efetuou-se por seu intermédio a psicofonia, à época chamada incorporação. Miguel Garcia foi imantado ao médium e mal tolerou a permanência junto àquele que o acolhia. Oferecendo visível resistência, imprimia sofrimento e, em princípio, não proferia nenhuma palavra. Estava tolhido, revoltado, sentindo muita raiva de todos os encarnados presentes a quem reconhecia de anos passados, onde fora o criado expulso pelo Senhor. Em poucos minutos, porém, demonstrando revolta, blasfemou, vociferou e ameaçou agredir, sem aceitar as palavras de consolo ou esclarecimento, tendo Felício de interceder em favor do término da incorporação, para o bem de todos. Miguel não estava em condições de se beneficiar do intercâmbio mediúnico. Ele não entendeu o que se passou, julgando-se ainda encarnado, queria agredir fisicamente Leila, a quem via ainda como Nina. Com os gritos aflitos de Miguel, Rosária despertou e foi imediatamente amparada pela assistência espiritual para que suas angustiosas vibrações não contaminassem ainda mais o ambiente. Luiz de Guzmán soprou-lhe bons eflúvios e ela se tornou mais dócil, aceitando por sua vez a proximidade do médium. Miguel Garcia foi retirado e, após orações de reequilíbrio e pequena concentração, Rosária foi colocada em contato com o médium. Como se despertasse, o espírito Rosária Maria falou pela boca do Visconde. O que fizestes com minha ama? Ela anda triste e chorosa. Vós que novamente vos juntais contra ela. Odeio-vos. A vós que sois o fidalgo doutor e preservais junto a vós essa outra que gosta da boêmia e vem sujar vosso lar. Já entendi tudo. Minha ama se envergonha dela e de vós que novamente a encobertastes em suas leviandades. Mulheres como Nina não merecem habitar os mesmos cômodos de pessoas honestas. Acalmai-vos, irmã. Dom Carlos Ramiro respondeu com energia na voz, identificando a postura do espírito que ele reconhecia como sendo Rosária Maria. Felício se aproximou dele, inspirando para que ele percebesse ali a oportunidade que se apresentava. Dom Carlos era alma boa e caridosa, sempre ajudando a todos, mas errara com Rosária e Miguel e, se tinha oportunidade de falar com ela, que pedisse perdão, e foi o que ele fez. Peço perdão pelos meus atos nada cristãos quando vos expulsei a vosso filho do meu castelo. Perdoai, senhora. Vede que vossa ama também me perdoou e aceitou desposar-me. Não foi por isso que tramastes contra Nina. Em nome de Constância e do nosso casamento. Pois, anos depois, nós, de fato, nos casamos. O que quereis ainda em minha casa? Por que ainda perseguis Leila? O espírito questionado e chamado à razão voltou a vociferar, como quem estivesse novamente diante de Nina, a cigana bailarina que roubara a atenção de Dom Ramiro.